Boa tarde, meu nome é Daniela e o tema do nosso grupo é Patologias associadas ao endereçamento de proteínas. O nosso grupo é composto por Maurício, Fernanda, Luísa, Isabel, Bárbara, Pedro e eu, Daniela. Para começar, iremos falar sobre o que é o endereçamento de proteínas e o que são as proteínas em si. No nosso corpo podemos encontrar diversos compostos orgânicos que são essenciais à vida. E dentre eles estão as proteínas, que desempenham várias funções no organismo, como a síntese de DNA, quebra de glicose, produção de enzimas e hormônios. Quando uma dessas proteínas apresenta algum erro na estrutura, pode gerar algum problema no organismo que pode acarretar no surgimento de alguma doença, como Parkinson ou a fibrose cística. Essas e outras doenças são causadas pelo mau enovelamento de proteínas. Mas afinal de contas, como as proteínas são estruturadas? As proteínas são constituídas por aminoácidos e elas podem ser encontradas em 4 diferentes estruturas: a primária, secundária, terciária e quaternária. Na estrutura primária, as proteínas são formadas por sequência linear de aminoácidos que se ligam uns aos outros através das ligações peptídicas. Na estrutura secundária, podemos ver a forma em espiral, que é denominada alfa-hélice, ou na forma de folha, que é denominada folha beta preguiada. Na estrutura terciária, podemos observar o dobramento da estrutura secundária em formato tridimensional. E na quaternária, podemos ver a junção de estruturas terciárias. Agora iremos apresentar quais doenças são associadas ao mau enovelamento de proteínas. Para começar, iremos falar sobre a fibrose cística. A fibrose cística pode ocorrer devido à deleção ou à inserção de um aminoácido na sequência da proteína CFTR, regulador da condutância transmembrana da fibrose cística. O mecanismo de ação da fibrose cística ocorre quando a proteína CFTR é mal enovelada e não realiza sua tarefa de transporte de íons direito, causando um desequilíbrio iônico e alterando as propriedades físico-químicas do muco. E isso torna-o mais viscoso e espesso e acaba gerando um acúmulo de fluido em diversos órgãos como os pulmões. É interessante saber que dentro do nosso organismo existe um processo de controle de qualidade, onde o retículo endoplasmático expulsa a proteína mal formada para ela ser degradada no citosol. O que acontece em indivíduos com fibrose cística é que, ao realizar esse processo de controle de qualidade, caso o erro na proteína seja uma mutação genética na cadeia do DNA, todos os RNAs mensageiros que forem produzidos a partir daquele DNA vão ser mutados também, ou seja, todas as proteínas produzidas a partir daquele RNA mensageiro serão mutadas. Consequentemente, o retículo endoplasmático vai expulsar e degradar todas essas proteínas, impedindo-as de chegar no seu destino final. Como sintomas da fibrose cística, podemos citar dificuldade em ganhar peso e estatura, tosse crônica, diarreia, pneumonia de repetição, suor mais salgado que o normal e pólipos nasais. Agora iremos falar da doença Creutzfeldt-Jakob. Creutzfeldt-Jakob é uma encefalopatia espongiforme transmissível que é causada por uma partícula de proteína chamada prion. A proteína priônica normalmente está presente na membrana celular neuronal e é responsável pela estabilização da membrana para um bom funcionamento do neurônio. Por algum motivo que pode ser causado por alguma mutação, esse prion, até então saudável, se transforma em um prion infeccioso e ele assim é denominado prion scrap. Após a formação, eles se tornam resistentes às proteases, tornando assim impossível a sua destruição. Além disso, eles conseguem estimular proteínas normais a mudarem de conformação e enovelamento e se tornam novos prions scraps, prions infecciosos. A deterioração do cérebro acontece porque os prions scraps deixam buracos no tecido nervoso, deixando o cérebro com um aspecto espongiforme, que faz com que as células morram. E conforme as células vão morrendo, os sintomas vão se desenvolvendo. Como sintomas, podemos destacar
a demência rapidamente progressiva, distúrbios visuais, cefaleia, alucinações, problemas de coordenação e outros. E isso seguido pela morte da pessoa. A doença de Creutzfeldt-Jakob pode ocorrer de forma espontânea, que pode ser chamada de forma esporádica, que é quando há uma mutação no gene PRP20, que geralmente é o gene responsável por codificar essa proteína normal. Ela também pode ocorrer de forma familiar, que é quando é uma herança autossômica dominante, e também pode ser adquirida, como por exemplo quando o indivíduo come a carne de boi contaminada. Agora falaremos da ELA, esclerose lateral amiotrófica. A esclerose lateral amiotrófica é uma patologia neurodegenerativa caracterizada pelo comprometimento dos neurônios motores superiores presentes no córtex cerebral e nos neurônios motores inferiores presentes no tronco encefálico e na medula espinhal. A perda desses neurônios implica na atrofia de todos os músculos do corpo. Em 90% dos casos de ELA, a doença acontece de forma esporádica e cerca de 10% dos casos são familiares. Na forma esporádica, existem inúmeros dados que apontam diversos fatores exógenos que podem estar relacionados com o surgimento da doença. Fatores como a exposição ao fumo, atividade física exagerada, metais pesados e produtos químicos, radiação e a dieta. Estudos sobre esses fatores demonstraram que algumas coisas podem estar diretamente relacionadas com o surgimento da doença, como em metais pesados, por exemplo, podemos citar o chumbo, onde podemos dizer que o seu papel no surgimento da doença, da ELA, deve-se à sua capacidade para substituir o cálcio nas reações intracelulares, levando a danos nas mitocôndrias e ao dano oxidativo dos neurônios. Na dieta, por exemplo, puderam observar que consumir elevados níveis de glutamato e gordura pode ter efeito adverso nos doentes de ELA. E quanto ao cigarro, o fumo pode gerar estresse oxidativo, inflamação e neurotoxicidade provocado por metais pesados existentes no cigarro. E quanto à forma familiar, ela pode ser resumida pelas mutações no gene SOD1 e C9orf72, pois são os fatores genéticos mais comuns observados até então nessa doença. Um dos mecanismos patofisiológicos que contribui para a morte celular após o início da doença é a agregação de proteína. Ela é comum tanto nas formas familiares quanto esporádicas. Esses agregados proteicos são insolúveis, de estrutura anormal e tendem a acumular-se nos neurônios. E elas contribuem para a disfunção motora e para a paralisia muscular. Além desse mecanismo, existem outras fisiopatologias que contribuem para a morte das células. São eles: a disfunção mitocondrial, a geração de radicais livres, excitotoxicidade, o transporte axonal interrompido, inflamação e a apoptose. Olá, meu nome é Bárbara e eu darei seguimento ao nosso trabalho, começando pela doença de Huntington. A doença é causada por uma mutação no terminal 5' da proteína huntingtina. Essa mutação se trata da expansão instável do tripleto CAG, que é citosina, adenina, guanina. A expansão da repetição desse tripleto resulta na destruição gradual das células cerebrais. Os sintomas dessa doença são espasmos e outros movimentos involuntários, também conhecidos como coreia, problemas musculares como rigidez e contração muscular, também chamado de distonia, movimentos oculares lentos ou anormais, anormalidades ao andar, problemas de postura e de equilíbrio, dificuldade para engolir ou falar, que causa problemas de engasgamento, alterações de comportamento, como depressão, tendência suicida, psicose, raiva, e alterações de memória e dificuldade para se comunicar. O tratamento tem como foco amenizar esses sintomas, principalmente a coreia, visto que é uma doença até o momento sem cura.
A próxima doença é a doença de Alzheimer, que é definida pelo crescimento desnivelado de duas proteínas de nivelamento incorreto, sendo elas a proteína tau e a beta-amiloide. Em uma pessoa portadora da doença, os dois tipos de proteína constantemente se acumulam, se separam e se espalham por diferentes partes do cérebro, onde elas são acumuladas novamente e eventualmente formam aglomerados de conteúdos difíceis de serem removidos, conhecidos como emaranhados e placas senis, respectivamente. Acredita-se que esse acúmulo combinado destrói lentamente os neurônios e causa os sintomas de demência associados ao mal de Alzheimer. Entre os sintomas estão perda de memória, desorientação, alteração de concentração, aprendizado e linguagem, repetição de falas e conversas, desinteresse por atividades cotidianas, mudança repentina de humor e personalidade. E essa é uma doença que também não há cura, mas há tratamento para controlar os sintomas e atrasar o agravamento da doença. Temos também a doença de Parkinson, que embora ela seja uma doença idiopática, a hipótese é de que a doença de Parkinson esteja ligada a defeitos sutis nas enzimas envolvidas na degradação das proteínas alfa-sinucleína, também chamada de parquina. Esses defeitos levam à acumulação de inclusões dessas proteínas ao longo de sua vida, em forma de corpos de Levy, e se traduzem na morte dos neurônios dopaminérgicos, que expressam essas proteínas, ou na sua disfunção durante a velhice. O parkinsonismo caracteriza-se, portanto, pela disfunção ou morte dos neurônios produtores da dopamina no sistema nervoso central, sendo que o local primordial dessa degeneração celular é a substância negra, que está presente na base do mesencéfalo, e também é responsável pela síntese de dopamina, que, por sua vez, tem o controle dos movimentos como uma de suas funções. Entre os sintomas estão a bradicinesia, que são movimentos lentificados, tremores, rigidez muscular, alteração na postura, congelamento de se movimentar, desequilíbrio e demência de Parkinson, que é a perda de memória. Sobre o tratamento, também não há cura para essa patologia. Então, o tratamento gira em torno de se manter os níveis de dopamina e diminuir os demais sintomas. Temos também a síndrome de Hurley, que é uma mucopolissacaridose tipo 1, que é causada pela ausência da enzima alfa-hidroronidase, que acarreta no acúmulo do sulfato de dermatan e sulfato de heparan, que são os glicosaminoglicanos, no interior dos lisossomos, ao não serem degradados pela enzima. É uma doença autossômica recessiva, que provoca a má formação da enzima e, assim, a perda de sua função. Os sintomas são comprometimento dos ossos e articulações, comprometimento das vias respiratórias, do sistema cardiovascular e das funções cognitivas. Sendo que na primeira infância, o paciente apresenta infecções respiratórias frequentes, além de hérnias umbilicais e inguinais. O tratamento dessa doença se dá pela reposição enzimática, que consiste na aplicação periódica de uma enzima recombinante por via intravenosa, e o transporte de células-tronco hematopoéticas, que devem ser realizado preferencialmente ainda nos 2 anos de vida, quando ocorre perda visual. Mesmo com tratamento, o quadro continua. Na maioria dos casos, o indivíduo não chega à adolescência, devido a complicações cardíacas ou respiratórias. Aqui estão as nossas referências. E obrigada por assistirem até aqui.